Sejam muito bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Mundo das Ideias, com o tema Justiça, Michael Sandel. Às vezes, pensamos em raciocínio moral como uma forma de persuadir outras pessoas. Mas também é uma forma de resolver nossas convicções morais, de descobrir em que acreditamos e por quê. A justiça é inevitavelmente crítica. Questões de justiça estão associadas às noções concorrentes de honra e de virtude, orgulho e reconhecimento. A justiça não é apenas a forma correta de distribuir as coisas, é também a forma correta de valorizar as coisas. As renomadas palestras de Michael Sandel sobre filosofia política, que utilizam exemplos contemporâneos para iluminar questões complexas de justiça, despertaram o interesse de uma nova geração pelo raciocínio moral. Grande parte de Justiça, o que é fazer a coisa certa, é dedicada a discutir os pensamentos de filósofos como Aristóteles, Bentham, Mill, Rousseau, Kant e Rawls, com capítulos que se destacam por si mesmos. Entretanto, serve como preparação para a exposição de sua própria filosofia. Fiel ao seu estilo de usar exemplos envolventes, o livro começa relatando a extorsão de preços após a passagem do furacão Charley pela Flórida em 2004. Com a destruição causada pela tempestade, postos de gasolina passaram a cobrar $10 por sacos de gelo que antes custavam $2. Empreiteiros exigiam $23 mil para remover árvores de telhados e hotéis quadruplicaram suas tarifas. Alguns argumentaram que em uma sociedade capitalista, essa era uma reação esperada. A alta demanda eleva os preços até que a oferta se ajuste, trazendo de volta o equilíbrio. No entanto, a maioria das pessoas reagiu com indignação, pois, em vez de serem punidos, os exploradores estavam sendo recompensados. Sandel argumenta que a raiva resultava de um sentimento de injustiça. Esse exemplo resume o tema central do livro. Não somos apenas indivíduos egoístas em uma economia, mas cidadãos de uma sociedade. A indignação dos moradores da Flórida reflete a crença de que uma sociedade onde as pessoas exploram seus vizinhos por lucro financeiro não é uma boa sociedade. Uma sociedade justa, por outro lado, é aquela em que as pessoas se unem em tempos difíceis, independentemente do custo. Talvez seja em momentos extremos que percebemos que as comunidades não existem apenas para promover o bem-estar, como diria um utilitarista, respeitar a liberdade, como sugeriria um libertário, ou até mesmo para criar justiça, como defenderia Rawls. As sociedades também existem para cultivar a virtude e nos tornar pessoas melhores. Nesse aspecto, Sandel encontra inspiração em Aristóteles. Sandel destaca que Aristóteles se preocupava com o telos das coisas, ou seja, seu fim ou propósito último. Sua concepção de justiça estava fundamentada nessa ideia de finalidade. Um exemplo citado por Aristóteles é o de uma cidade com um número limitado de flautas. Quem deveria tocá-las? Não deveriam ser entregues aos cidadãos mais ricos, bonitos ou influentes, mas sim aos melhores flautistas, pois as flautas foram feitas para serem tocadas da melhor maneira possível. Para Aristóteles, o propósito de uma comunidade ou cidade era melhorar o caráter de seus cidadãos e criar uma polis saudável, permitindo que o bem emergisse. Sandel destaca a grande diferença entre a visão política, moral e de justiça de Aristóteles e a concepção moderna. Hoje, acredita-se que a política deve deixar os indivíduos livres para decidirem o que é melhor para si mesmos. Aristóteles, por outro lado, acreditava que a capacidade de discurso nos foi dada com o propósito de identificar e expressar o que é bom e justo. A polis nos humaniza, evitando que vivamos isolados como animais. Ela nos oferece a chance de praticar virtudes morais e desenvolver o discernimento, algo que não seria possível em outro contexto. Sandel menciona o filósofo Robert Nozick,
que defendia que o governo moderno deve ser estritamente neutro em relação a valores e crenças. Filósofos como Immanuel Kant e John Rawls também priorizaram a definição de direitos e liberdades fundamentais antes de abordar questões morais ou valores. A ideia aristotélica de que o propósito da polis é promover a virtude soa suspeita nos dias de hoje, pois parece ameaçar a liberdade individual. Por que o Estado deveria se envolver em decisões pessoais? E, além disso, quem definiria o que é virtude? Em uma cultura política liberal e pluralista, a ideia de cultivar a virtude quase se tornou um tabu, já que remete a regimes onde as pessoas são forçadas a seguir uma moralidade rígida. No entanto, Sandel argumenta que sociedades que evitam discutir questões morais acabam sendo insalubres. O mito da liberdade pessoal total. Nos anos 1980, Sandel liderou uma crítica à ideia de Rawls e ao liberalismo contemporâneo do eu desconectado, oferecendo uma visão que reconhecia plenamente a importância da comunidade em nossas vidas. A ênfase moderna na liberdade pessoal entra em conflito com as obrigações morais e políticas que também valorizamos. A solidariedade, a lealdade e a história impõem exigências sobre nós. O erro dos individualistas, como observou Alasdair MacIntyre em Depois da Virtude, 1981, é acreditar que o eu pode ser separado de seus papéis e posições sociais e históricas. Sandel cita um trecho dessa obra. Sou filho ou filha de alguém, primo ou tio de alguém. Sou cidadão desta ou daquela cidade, membro desta ou daquela profissão ou grupo. Pertenço a este clã, tribo, nação. Portanto, o que é bom para mim deve ser bom para quem ocupa esses papéis. Minhas heranças familiar, social e cultural constituem o que me foi dado na vida, meu ponto de partida moral. Em outras palavras, não chegamos ao mundo em um vácuo. Somos a continuação de algo, de uma história. Negar ou desconsiderar nosso papel nessa história afeta negativamente nossos relacionamentos presentes. Não somos tão livres quanto imaginamos. Nossas raízes e conexões moldam quem somos. Sandel, ao definir sua posição, conhecida como a visão comunitarista, faz questão de esclarecer que não defende uma sociedade em que regras morais suprimam a liberdade individual. Ele nega que sua abordagem à política de valores e virtudes conduza a conservadores religiosos impondo suas visões aos outros. Pelo contrário, ele argumenta que é ingênuo acreditar que os valores morais pessoais não deveriam ou não poderiam ter um papel na vida política moderna, já que eles permeiam questões políticas e sociais, como o casamento entre pessoas do mesmo sexo, o aborto e o sistema de saúde. Ele escreve: solicitar que cidadãos democráticos deixem de lado suas convicções morais e religiosas ao ingressarem na esfera pública pode parecer uma forma de garantir tolerância e respeito mútuo. Contudo, na prática, pode acontecer o oposto. Resolver questões públicas, fingindo uma neutralidade inatingível, é uma receita para o retrocesso e o ressentimento. Uma política desprovida de envolvimento moral substancial empobrece a vida cívica. Fundamentalistas ocupam os espaços que os liberais temem entrar. Esse é o alerta também feito por Slavoj Žižek em Vivendo no Fim dos Tempos. É perigoso adotarmos uma visão excessivamente politicamente correta e liberal em relação ao respeito pelas opiniões dos outros. Uma sociedade precisa ter alguma noção de direção moral. O respeito espúrio gera ressentimento e retrocesso. Para uma vida política mais rica, devemos ser capazes de desafiar as convicções dos outros e, ao mesmo tempo, estar dispostos a revisar as nossas próprias. Comentários finais. Sandel afirma que a confusão entre diferentes impulsos ou convicções sobre o que é a coisa certa a fazer é o impulso à filosofia. Ele certamente concordaria com a conclusão de Iris Murdoch
de que refletir sobre nossas escolhas e possivelmente modificá-las ao longo do processo não é algo simples nem rápido. No entanto, ao fazermos isso, podemos ter mais certeza de que nossas opiniões não são meramente confusão ou preconceito, nem apenas um esforço para manter a coerência pessoal. No sentido aristotélico, o ato de pensar e raciocinar já é uma forma de alcançar nosso propósito. A busca pela justiça pode levar você a reexaminar suas suposições, questionar seus preconceitos e perceber que ser consumidor e ser cidadão são condições distintas. Pois bem, por hoje é só. Caso tenha gostado, dê aquele like maroto, assine o canal e compartilhe com os amigos. Um forte abraço e vitória sempre! No canal do pensamento, debatendo a existência, a busca do conhecimento é a nossa resistência. Resistência! A nossa resistência, sim.